Agora, pessoal, aqui são 10h20, né? Mas eu não sei que horas tu vai assistir, importa, né? O importante é que vai ficar registrado. E começando a live, vamos fazer uma oração. Senhor amado, eu estou na tua presença, que teu Espírito Santo me guie, me oriente. Afasta todo mal, todo atrapalho, todo espírito de contenda, tudo aquilo que não vem de ti seja repreendido, que o teu Espírito Santo me use para trazer uma mensagem de exortação, talvez de trazendo ânimo, coragem, talvez trazendo, né, uma consciência mais esclarecida da nossa realidade, que estamos vivendo. Espírito Santo, me use. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Bom, Senhor, sabemos, né? Agora, estava assistindo alguns testemunhos, né? E o último testemunho que eu assisti, não assisti todo ele, porque deu para entender claramente, né? É uma mulher que teve uma visão sobre o que virá. Guerra, destruição, mísseis. Aqui no Brasil, né, pessoal? Hoje em dia os mísseis atravessam o mar, né? Lá da Rússia pode atingir os Estados Unidos. Na época, né, os Estados Unidos estavam meio naquela assim, não, nós estamos seguros, mas não há mais segurança. Tem os mísseis, né? Eles vão assim na estratosfera e lá não tem atrito, não tem. Então eles pegam velocidade e aí eles descem, acertam o alvo. Hoje não tem mais essa história, tô bem, tô seguro. Não tem. E está se cumprindo a palavra, né, pessoal? Guerras, né? Reino contra reino, né? E o que eu pensei? Mas eu vou fazer uma live, eu sentei ali, não me vinha ideia, não me vinha pensamento. Eu vou repetir que termos eu vou usar, qual é o foco, qual é né, o enfoque que eu vou dar na minha live. Daí eu fui pro meu quarto, fiz uma oração ali, não é muito, né? Porque o Senhor me veio na mente assim, entrai pela porta. Entrai pela porta. Porque a porta ainda está aberta. Ela está bem encostadinha, mas está aberta. Entrai pela porta. Hoje em dia, né, nesse momento, tu pode entrar pela porta. Mas tu tem que ter a consciência o seguinte, não tem maracutaia, não tem estratégia assim, né? Mundana, né? As coisas de Deus não tem mistura. Entendeu, pessoal? Não tem mistura. Quando Deus fala, quando Jesus, né, veio, ele foi leal, ele foi correto, ele foi fiel, ele pagou preço, não teve assim cambalacho. Deus não preparou assim, não. Jesus, tu vem aqui que eu vou dar um empurrãozinho, eu vou te dar uma mãozinha. Foi leal, foi correto. A vitória de Jesus na cruz foi verdadeira, pura. Não tem cambalacho. Não tem assim, sabe? Me dá uma mãozinha aqui, né? Não.
O Senhor, Deus mandou o Filho dele assim, para cumprir, né? Para resgatar aquilo que havia se perdido, né? Nós estávamos debaixo da maldição, do pecado, da acusação de Satanás. Precisava alguém limpo, puro, santo, né? Os mistérios de Deus que aos poucos as pessoas estão entendendo. Eu não entendia. A minha irmã aqui, volta e meia, ela sai fora, né? E me odeia, me xinga e me amaldiçoa. Mas eu sei que ela é a ignorância dela. Ela não conhece a Jesus, ela não teve uma experiência com Deus. A minha mãe também, uma pessoa meio assim, sabe? Para ela a religião é meio bobagem. Meu irmão também, lamentavelmente, não, sabe? Vai na igreja, mas... né? Me veio no pensamento, né? Sobre essa live, o que eu ia falar. Por exemplo, nós sabemos que não é todos que têm muita fé, né? Ah, eu tenho fé, eu vou fazer grandes coisas para Deus. Deus nem pede isso. Deus pede um coração sincero, puro, né? Verdadeiro, né? Não precisa ser assim uma super crente, não. Mas o inimigo, eu vou explicar para vocês, sabe como ele trabalha? Satanás. Ele trabalha da seguinte maneira: ele faz as pessoas acreditar que elas não têm força. Não, mas tu não tem força para herdar o céu. Tu não tem força para, sabe, cumprir a palavra de Deus, tu vencer. Olha aí, ó, o pessoal faz, né? Fogo musical e vem propaganda. Sabe? As pessoas aqui, eu sei, eu tenho experiência própria. Eu vou falar para minha irmã as coisas de Deus, do ministério, tentar explicar. Ela se afasta, ela tem medo. Também um pouco existe um espírito ali que atua, que tenta, né, que seduziu ela, disse, não, isso aí é bobagem. Você não tem força, você é uma pessoa que toma remédio, você é limitada, você é fraca, você, sabe, mentalmente tem assim uma deficiência. E tem pessoas que aceitam. Tem pessoas que assimilam esses argumentos. Não, eu não sou evangélico, bispo, né? Eu tenho minha religião. A religião dela depende do crucifixo ali na parede. Pronto. Né? Porque o diabo, o Satanás, engambelou essas pessoas. Engambelou. Né? Tipo assim, mentiu e elas acreditaram. Ou de repente, em algum momento, elas quiseram ir para a igreja e veio a luta, e veio isso, veio o problema, e elas desistiram. Tem pessoas assim que tentou, mas aí veio o fulano lá e... Mas o que tu quer com essas igrejas? O que tu quer? E outro veio, outro conselho, aqui, ali, e a mulher de repente não gostou, e o cara largou. Né? A mulher largou. Né? Se fosse por influência negativa, eu já há muito tempo estava fora da igreja. Há muito tempo. Se fosse por luta que se levantou, há muito tempo eu tinha largado. Né? Mas eu entendi o mistério da coisa. As pessoas às vezes não se dão conta que é um mistério.
É tipo aquela passagem que diz assim, a pessoa, ela achou o tesouro lá, ela escondeu aquilo ali, é a coisa mais importante que ela tem, né? É o tesouro, né? Tem uma passagem, não sei explicar direito ali, que fala sobre isso, né? Ela vendeu tudo para comprar, entendeu? A palavra fala assim. Então, a pessoa tem que ter, sabe, o encontro real. Ela tem que buscar, o Espírito Santo tem que se revelar. Mas vem cá, por que ele pode ir para o céu? Por que ele pode aceitar Cristo, ir na igreja e servir a Deus e ter esperança, né, de salvação? E por que eu não posso? Por que eu não posso? Né? De repente nós temos que pensar assim. Chegasse como uma mãe, se ele pode, por que eu não posso? Né? Existe aí uma promessa, nós temos que se apoderar dessa promessa. Quando Jesus vier, tu está preparado, tu não está preparado. Não vai dar tempo. Né? Aí se tu fica aqui na terra, é outros 500, não sei o que vai ser. Né? Tu vai ter que sofrer, vai passar por tribulação, por problema, por perseguição, não sei o quê. E hoje tu tem a promessa, Jesus, né, te levar, o Espírito Santo te levantar. Uma criança, agora eu vi o vídeo, e ela falando sobre isso. E ela diz assim, não brinque. Várias vezes ela enfatizou isso. Ela viu a igreja subindo, o arrebatamento. Né? Vem cá, vai conseguir convencer uma menina para, né, mentir, inventar uma história? Não, é real. Né? Eu vou dar um testemunho pessoal. Né? Vou dar um testemunho pessoal. Muitas vezes eu tive que jejuar. Vinha as lutas, vinha um problema, eu não me sentia em condição de enfrentar. Eu estava fraco, pessoas me cobrando, gente, problema na justiça, e problema aqui, problema ali, conta para pagar, e a minha cabeça não estava aguentando. E eu vou dizer para vocês, eu vou ser bem sincero, verdadeiro, não posso mentir. Nessa época eu fumava. Vai vir um pastor e um crentezinho de Araque, que eles julgam tudo eles sabem. Tudo eles sabem. Mas eu digo para vocês, eu ia fazer o jejum e durante o jejum não fumava. Pode acreditar nisso? Eu passava lá 24 horas, lá não tocava em cigarro. E Deus recebeu. Deus me deu vitória. E aí tem gente aí que diz, não, mas pecou, Deus te rejeitou. Não. Nós temos um Deus que é amoroso, que ele vê a realidade da pessoa. Ele se compadece. Quantas vezes? Eu ia lá, ficava lá um tempo lá, tomando meu tererê lá, lendo a palavra, escutando programa de rádio, evangélico e tudo. Voltava bem forte, tudo, mas eu tinha um vício no cigarro. Agora vai dizer, não, mas não pode não, segundo a tua mente. Mas para mim funcionou. Né? Até que Deus me libertou na igreja, o missionário veio e orou por mim, pronto. Né? Deus é um Deus amoroso, o Espírito Santo é amoroso, ele é compreensivo. Sabe, tem crente que eles adoram tirar gente da igreja. Eles têm um amor, sei lá o que eles sentem, quando eles veem o cara sair da igreja. Um comentáriozinho, uma crítica, sabe? Lamentavelmente tem gente assim. Mas o meu pastor, a minha igreja lá me acolheu.
Eu tenho uma dívida moral, espiritual com a minha igreja. Eu tenho que estar orando sempre por eles. Em outro lugar, quando vê o cara lá, um crente meia tigela, faz um comentáriozinho aí, pá, me tirou da igreja. Eu não vou estar convivendo com hipócrita, com gente, sabe, que não sente prazer da minha presença, não. Eu saio fora. Mas esse cara vai dar conta. Um dia ele vai dar conta. Pessoas que tiraram pessoas da igreja, um dia vão dar conta. Vão dar conta. Às vezes o trabalho de um servo de Deus lá que pregou, que semeou, que cuidou, a pessoa vai para a igreja, tá feliz da vida, quando vê aparece lá um filho das trevas, podemos dizer assim, e tira a pessoa da igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, não te iluda, não siga. A Bíblia diz, o homem que confia no homem é maldição. Maldito o homem que confia no homem, às vezes até dentro da igreja. A Bíblia fala confiar em Deus, se entregar a Cristo, confiar, o Espírito Santo faz a obra. Porque se tu vai confiar muito no homem, quando vê o homem te trai. Ele te ilude, te leva para um caminho errado às vezes. Existe até no meio evangélico concorrência. Que, lamentavelmente, Mas eu conheço muitos pastores e oro por eles e vejo a mão de Deus na vida deles. Aquele que os engana, a Bíblia diz, não permanecerá na minha casa. Eu tenho aqui, eu tenho guardado aqui no celular mesmo, no meu WhatsApp. Quem sabe ainda vou fazer um vídeo e vou editar e vou botar, porque, sabe, fica mais interessante de assistir. Mas é uma mulher pregando, mas ela pregou tão corretamente, tão fielmente. Ela pregou sobre aquilo que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca, o pessoal hoje tá assim muito, sei lá, impressionado em inteligência artificial. E hoje em dia pode gravar, e hoje em dia pode guardar arquivos e coisas, Sim, pode. Mas Deus tem tecnologia melhor. O Espírito Santo, tudo que nós falamos sai da nossa boca, Deus registra. E um dia nós vamos prestar conta. Então, é bom a gente vigiar, pessoal. É bom a gente vigiar, a gente tem que se policiar o que sai da nossa boca. Tem que se policiar, tem que pedir a Deus, sabe, graça. Outra coisa, os nossos olhos. Hoje na internet que eu tenho aqui um aplicativo que teoricamente é tipo um Instagram, mas é só foto de guriazinha bonitinha, sabe? Aquelas topzinhas, sabe? Não é fácil. Eu até quero eliminar. E aí, a guria mandou um recado para ti, mas não mandou nada. É tudo programado assim para de repente até desvirtuar a pessoa. Se tu para, sabe, ficar ali olhando, tu perde horas, dias, meses, anos, passa o tempo e tu não vês nada. Aí eu não sou contra dar uma olhada no celular, às vezes eu me emociono, eu vejo uma cena de um bichinho cantando, eu vejo alguma coisa, eu me emociono, eu sou que nem meu pai. Meu pai às vezes estava assistindo TV, eu observava ele emocionado. Ele sentia, sei lá, se quebrantar, qualquer coisa lá que, Eu sou meio parecido com ele,
Mas temos que vigiar. Passa ali de repente, né, olhando, às vezes passa 2, 3 horas, de repente tu pode estar orando, né? É tão bom tu se deitar na cama assim e começar a dialogar, e falar com Deus, e lembrar de pessoas, e pedir a Deus que Deus proteja, interceder por pessoas também, né? Claro, né? Essa história de pedir, Deus não. Então é isso aí, né, pessoal? O que eu quero dizer, enfatizar, não segue os conselhos, sabe? Às vezes vem no pensamento, as pessoas falam, as pessoas dizem, não, mas tu é fraquinha. Tu toma, no caso da minha irmã, né, tu é fraquinha, tu toma remédio. Então, quando ela se depara, assim, por exemplo, questão espiritual, conhecimento bíblico, alguma coisa que eu comento, e ela meio que ela se afugenta, né? Porque ela acha que ela não tem condição, né? Não tem. Mas a gente não crê com a razão só, né? A gente não crê, vamos dizer, com o intelecto, a gente crê com o coração, né? O Espírito Santo tem que nos emocionar, nós temos que acreditar, porque não tem coisa melhor, né? Se tu parar para pensar, bota Elon Musk, bota Bolsonaro, bota Lula, bota Clinton, bota esse, aquele, Trump, bota as figuras que estão aí, né? Mas qual é que vai te dar alguma garantia de alguma coisa? Nenhum. Agora, se tu olhar para Jesus, né? Se tu estudar a palavra, tu vai dizer, não, pô, aqui tem garantia, né? Aqui tem promessa, né? Olha só o que Paulo diz aqui, ó, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Aí nós estamos livres, né? Lamentavelmente hoje eu vejo a precocidade. Esses dias eu vi um menino ali, sabe? Menino, acho que tinha 1,40 m, não tinha 1,5 m talvez, mas menino. Mas o corte de cabelo parecia militar, ele todo, a calça dele bem apertadinha, mostrando assim, sabe? Já carnal. A pessoa que é espiritual, ela discerne. E esse menino estava do lado de uma guriazinha um pouquinho maior, e aí já me veio no pensamento tudo, os bastidores, né? Precocidade. Hoje em dia o que mais tem, o menino já quer ser homem, o menino já quer fazer sexo às vezes, e sim, e tá tão fácil, né? Mas espiritualmente são pessoas mortas, estão em pecado, em delito. Sabe como é bom tu ver uma menina, assim, uma mocinha, e aquela pureza, sabe? Tu percebe, tu nota, tu discerne. A Bíblia diz que Deus dá discernimento para nós, o servo de Deus, o homem de Deus, né? Acho que o pastor, quando vê uma pessoa chegando na igreja, ele não percebe, não sabe nada. Vai ir lá na igreja, vai enganar e vai fazer, vai acontecer. Não. Deus dá discernimento para o servo de Deus, para o pastor, para os obreiros. Tudo bem. Chegou na igreja, está com a vida fora da palavra,
vivendo em pecado, tudo bem. O Espírito Santo vai começar a trabalhar, até que a pessoa, quando vem, ela está liberta, ela está tendo uma vida correta, ela toma uma decisão, ela se batiza, ela é uma serva de Deus, né? Mas, né, o que é isso? A nossa capa entrar pela porta. Tem que entrar pela porta, não tem engembração, né? Tem que aprender, tem que ouvir a palavra, tem que se arrepender, tem que confessar às vezes, né? Tem que mudar o rumo, né? Se pecava, quando vê, não segue mais esse caminho, né? Não é mais respondona, por exemplo, a pessoa natural, carnal, a pessoa fala alguma coisa, a outra já tem que vir com outra palavra, e já entra em contenda e sabe, peleia e bate boca. Olha aqui o que é aqui, o que Paulo fala, olha aqui, ó, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, né? Não é o que acontece? Já o homem pega outra mulher, a mulher pega o outro, e assim é adultério, né? Fornicação, o que é? O cara tá mantendo relação sexual sem, não tem nenhuma lei, não está cumprindo o que Deus deseja, né? Quer ter uma companheira, quer viver, quer se relacionar com ela, formaliza perante Deus os homens, né? Olha aqui, ó, fornicação, impureza, lascívia, né? Idolatria, nos programas de televisão tem isso. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensão, heresias, invejas. Olha aí, ó, outra palavra que muito está em voga: homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E olha aqui o que diz então, ó. Mas o fruto do Espírito, né? Aquela pessoa que se afasta, aquela pessoa que o Espírito Santo toca e ela diz: opa, eu não quero viver isso, eu não quero seguir por esse caminho, e se volta para Deus, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Hoje tem uns direitos humanos aí, né? A autoridade bateu lá no fulano, mas eles não estão lá na pele lá do soldado, do brigadiano lá. Às vezes meninos, mulheres atrevidas não obedecem às autoridades. A Bíblia fala, né? Já estão no pecado, vivem no pecado e querem mandar. Aí chega o guarda lá e dá lá uma palavra dura, olha, pá, a mulher se revolta e ataca até mesmo as autoridades. O que é isso? Segundo a palavra de Deus, né? É um demônio que está na vida da pessoa lá que faz ela agir desse jeito, né? E às vezes perdem a vida. Aqui na minha cidade, o cara lá se levantou quando abriu a brigada e foi dizer, papapá, e pá! Acabou morrendo, mataram. Né? Ele já tinha se envolvido numa briga antes, aí foi para outro lado e quando viu. Né? Contra a autoridade, né? Deus constituiu as autoridades. Né? Sabemos que existem alguns excessos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na favela lá, de repente tem algum excesso, mas para lá, olha a situação, a realidade que está acontecendo,
Ninguém mais tem temor, não tem respeito. Né? E aí olha os frutos aí, como diz aqui Paulo, olha aqui, ó, né? Inimizades, porfias, pelejas, iras. Né? Mas eu ainda insisto nessa ideia, né? A pessoa se colocasse pobrezinha, coitadinha, que ela não tem condição. Não tem condição de seguir uma igreja, servir a Deus. Às vezes, porque agora tu imagina, né? No julgamento, né? Lá na glória, né? A pessoa não vai. Ah, mas eu era pobrezinha, eu era coitadinha, eu era doentinha. Será que vai colar? Será que Deus vai dizer, não, entra para aquela área lá, fica lá, porque lá é os fraquinhos, coitadinhos, né? Para Deus não tem isso. Já pensou? A Bíblia toda fala de uma opção, uma decisão, servir a Deus ou não. Não fala, por exemplo, que a pessoa, né, porque toma remédio, então ela não precisa de Deus, ou porque ela, né, porque ela é meio tímida. A Bíblia diz, os tímidos não vão entrar. Já pensou? Nós temos que lutar. O Espírito Santo fala, né, temos que lutar. Temos que enfrentar, não podemos recuar. O exército, por exemplo, o soldado. O soldado que recua, que desvia, que foge, ele pode ser punido, né? Deserção, pode ser até fuzilado. Existe toda uma ética, os princípios lá, não sei como é que se fala, mas, né? Do exército. Existe todo né? E a pessoa que não enfrenta, que não vai à frente, que não se dedica, ele é quase um desertor, né? O que se vende, o que se entrega, assim. E Deus requer de nós o quê? Dedicação. Agora eu vou dizer, eu sou fortão? Não. O exemplo que eu dei aí, que eu ia jejuar. Eu buscava Deus, ia lá na beira do Rio Uruguai, lá, porque lá era, eu podia, sabe, não tinha problema de pessoa atrapalhando, mas agora por último eu tive que jejuar aqui na minha casa mesmo. Chegou num ponto assim que, entendeu, pessoal? Então essa de eu sou coitadinho, eu não tenho força, vai à luta, enfrenta. Né? Enfrenta. E a tua alma. Né? O diabo, o Satanás, ele bota ataduras. Claro que ele bota. Ele não quer perder aquela pessoa, né? Né? Ele quer controlar até o fim da vida, até a pessoa partir para a eternidade, às vezes sem Jesus. Né? Beber o pensamento agora, uma pessoa lá no negócio do Rio Uruguai. Uma vez eu levei para o hospital e durante a volta nós falando de Deus, querendo, sabe, dizendo, olha, teu problema, né, a sua personalidade, tudo precisa de Deus, precisa visitar uma igreja. E o cara não gostou da conversa. Eu percebi que ele não gostou. E a outra vez que ele ficou mal, eu levei ele para o hospital e o Espírito Santo falou comigo, eu creio que foi o Espírito Santo, antes dele entrar no carro, não me abre a boca. E eu fui levando, furou pneu, tive que me trocar e foi. Chegou lá, não deu tempo de salvar o homem. Ele morreu antes de chegar no hospital. Aí eu comentei para outra pessoa, não, mas tu não devia ter falado, tu devia ter pregado, tu devia ter orado, tu devia ter salvado essa alma. E aí, o que tu vai dizer? No tempo que Deus permitiu, que eu falei, que eu recomendei, o cara não gostou. Então veja bem, né, pessoal?
Tem o dia que a porta está aberta, mas tem um momento que Deus fecha a porta, e aí? E o cara partiu afligido, uma morte afligida, e outro amigo meu que veio morar comigo, ex-macumbeiro, ele foi macumbeiro, ele fazia lá os despachos dele, né? Foi para o centro de recuperação, se libertou, mas o problema é que o fígado dele, ele tomava cachaça. Ele tomava 2 copos, sabe? Pão de cachaça de manhã para equilibrar. E aí o fígado dele, né, parou. E ele estava morando com nós, comia, voltava, foi para o hospital, voltou, voltou. E lá pelas tantas, ele sentiu que ele estava fraco. Daí ele me chamou e falou, vem cá, vamos orar, ora aqui por mim e tal. Oramos, depois orei de novo, e daí lá pelas 10 da noite, 10h30, eu comecei a notar que ele... Aí chamei o pastor, um amigo meu, né, que graças a Deus naquele momento eu tinha telefone e tudo, não é esse telefone celular, aquele normal, de linha. Aí chegou o pastor aqui, quando nós botamos ele na caminhonete, ele estava morrendo. Mas foi uma morte assim, sabe? Foi uma vela que se apagou. Então olha bem a diferença entre um e outro. Tá? Se tu, por exemplo, pensa, não, eu pertenço à ala dos perdidos, dos rejeitados por Deus, mas não existe. Isso aí é uma concepção que a pessoa aprendeu assim. Por que o ex-macumbeiro ali morreu sereno, tranquilo, e o outro lá numa agitação tremenda? Por quê? Qual é a explicação que tu me dá? Um aceitou a Jesus, um se quebrantou, um reconheceu que era um pecador, e o outro não. O outro tinha uma santa desse tamanho ali na área na casa dele, um santão, ignorante, não lia a Bíblia, seguia conselho desses padrecos que não falam a verdade, partiu sem salvação. Né? Tu pode ser o chefinho lá da tua aldeia, da tua vila, né? Tu pode ser uma autoridade lá, todo mundo tem que respeitar, mas tu pode não ser salvo. E tu pode estar lá na aldeia, ou lá no teu povinho, e ser lá todo mundo te acusar de ser um sei lá o quê, e tu ser um salvo. Deus não está interessado em opinião de homem. Deus não vai pedir, o Espírito Santo vai dizer, será que esse cara é bom ou não é bom? O Espírito Santo sabe. Deus conhece a pessoa por dentro, as entranhas. Né? Agora eu vou chegar aqui para vocês, eu sou um cara bom, um cara de oração, esse, aquilo, e vender meu peixe. Deus está vendo, Deus sabe que eu sou. Quando vem me dar lá né? Como está acontecendo muito aí, né? Um AVC, o cara que sai meio caminhando torto. Nada está oculto a Deus, né? Os meus pecados, as minhas iniquidades, Deus sabe tudo. Não precisa vir um cara aí querer, sabe, investigar a minha vida pessoal, o que eu faço, o que eu visito na internet. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Né? Ai, Jesus. Então, a pregação daquela mulher, eu tenho aqui no meu WhatsApp, eu acho que eu vou aproveitar e eu vou usar. É fantástico. Ela diz assim, não adianta. Tudo que tu fala está gravado. E nós vamos dar conta. E ela cita os versículos lá, né? Então, olha, às vezes é melhor a gente falar menos, né? E não se exaltar muito, não é bom, né? Então tá, pessoal, fique na paz, que Deus abençoe, né? Aproveite, tá bom?
porta ainda está aberta. Não vai fechar. Aí tu vai ficar feliz da vida com os teus patrimônios aí. As bombas de repente vão cair, vão destruir aqui, ali, lá, e não sei mais o quê. Segundo a visão daquela pessoa, da irmã, sim. Ela teve uma visão de destruição. Ela é aqui do Brasil. Então tá, fique na paz, que Deus te abençoe, que te esclareça, né? Que te dê força para tu seguir a Cristo. Mas nem que tu vai de arrasto, mas, né? Conquistar lá o galardão, né? Tá prometido, né? Te afasta. Olha aqui as obras da carne, olha aí, tá aí, ó. Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Pode ver que quando tu tá em pecado, nem o teu olhar, tu não consegue ver as pessoas, tu não olha nos olhos, não, tu evita, porque tu tá em pecado. De repente toca a campainha, tu não sabe se é o amante da fulana, se é o caso que ela teve com o outro, se é, né? É uma insegurança total. A pessoa quando tá em pecado, ela tá insegura, ela tá pisando assim meio com... Ela tem medo de cair no buraco. Sim. Aí se tu tá livre do pecado, tu tá legal, né? De repente tu faz o teu devocional de manhã, de tarde, de noite, tu sai na rua aí, é tudo beleza, tudo bonito, tem os passarinhos, né? Eles cantam pra ti, né? É assim. Não tem lei contra a pessoa que vive, né, em comunhão com Deus. Não tem. Pode ser que haja alguma perseguição aí, mas Deus, né, nos vai guardar. Então fique na paz, em nome de Jesus.